Esta Conectada. conferência será gravada Ah, agora. gente, vamos só esperar mais alguns minutinhos para dar oportunidade de mais algumas pessoas conectarem. E então a gente começa a nossa sessão. E, de novo, aproveitar e agradecer aí a pontualidade de todos. Então, todo mundo que está nos acompanhando aí para mais uma live da DIMEM. Hoje o nosso objetivo é conversar um pouco sobre as aplicações da medicina nuclear na terapia do câncer de próstata. Essa foi uma mudança de paradigma bem, diria, recente, e que vem modificando o seu cenário em ritmo de galope, uma velocidade assim espantosa. Parece que cada vez a gente tem mais instrumentos da medicina nuclear para oferecer ao paciente com câncer de próstata metastático. Por muitos anos a gente pôde ir utilizando a cintilografia óssea como exame para estadiamento e acompanhamento, sabendo que as metástases ósseas são muito frequentes no câncer de próstata, mas hoje não. Hoje a medicina nuclear dispõe de um arsenal muito mais amplo e rico para avaliar o paciente de câncer de próstata, não só os metastáticos, mas também aqueles que, após um sucesso terapêutico inicial, apresentam uma recidiva bioquímica da doença. E naqueles sabidamente metastáticos, além do diagnóstico, hoje a gente pode oferecer algumas modalidades de terapia, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Para quem não me conhece, eu sou George Cura Filho, eu sou um dos médicos da DIMEM São Paulo. Além disso, também trabalho no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. E hoje eu vou ter a honra de estar moderando a apresentação de duas colegas que trabalham comigo e têm uma experiência muito rica no manejo dos pacientes com câncer de próstata, doutora Maiara, que está comigo na DIMEM São Paulo desde que a gente começou a unidade em que a gente fica na Vila Mariana, a doutora Ana Luísa, que compõe aí o time, e graças a Deus temos podido oferecer uma medicina nuclear de qualidade para os nossos pacientes. E a gente vai dividir a nossa sessão em dois momentos e vamos deixar as respostas para o final. Para todos, peço desculpas se por acaso uma criança ou um gato invadir aqui a minha live, mas nessa pandemia não está fácil, a gente tem que tentar ir se virando conforme permite. Então, a gente começa
com a doutora Maiara, conversando um pouquinho sobre o uso de rádio 223 no carcinoma de próstata refratário à castração. Vamos deixar sempre as perguntas a serem respondidas no final, mas quem quiser já ir fazendo através do instrumento de chat, é bem-vindo. Maiara, por favor. Olá, pessoal, boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou médica nuclear da DIMEM, eu trabalho nas unidades de São Paulo e eu quero agradecer pela oportunidade e também é um prazer para mim estar com os colegas de trabalho, George e Ana Luísa, que são super parceiros. Muito obrigada. Eu estou compartilhando a minha tela, espero que vocês estejam visualizando. Bom, então hoje eu vou falar sobre o cloreto de rádio 223. Não tenho conflito de interesses. E um agradecimento especial novamente ao George e à Ana Luísa que contribuíram para a construção dessa aula. Então, uma atualização breve aqui sobre o câncer de próstata. No Brasil, ele é o segundo câncer mais comum em homens, ele só vai perder para o câncer de pele não melanoma, né? E 10 a 20% dos homens, no momento do diagnóstico do câncer de próstata, eles vão ter o diagnóstico de doença avançada. E 40% vai evoluir para uma doença metastática resistente à castração. De acordo com o INCA, né, o próximo triênio, 2020-2022, a expectativa é que tenham cerca de 66 mil novos casos de câncer de próstata no país. E mais de 90% dos pacientes com câncer de próstata metastático, mais de 90% desses pacientes que têm resistência à castração apresentarão metástases ósseas. Então, a taxa de mortalidade em pacientes com câncer de próstata resistente à castração é muito alta, superior a 50%. Então, nesse contexto, é muito importante o trabalho em conjunto de várias especialidades médicas, para que se obtenha um sucesso no tratamento desse paciente. Agradecer ao George por esse slide, né? Então, aqui para exemplificar, o principal sítio de acometimento de metástases no câncer de próstata é o tecido ósseo, né, 90%. E depois a gente tem os comprometimento linfonodal e apenas visceral, um número menor. E quando esse paciente ele tem metástase nos ossos, a dor óssea geralmente ela evolui para um quadro muito debilitante. A incidência de metástase óssea em pacientes com câncer de próstata resistente à castração, ela varia entre 84% a 92% dos pacientes, entre os estudos. Quando a gente pensa em medicina diagnóstica por imagem, a gente tem um arsenal, né, tanto da radiologia quanto da medicina nuclear, para contribuir no estadiamento, reestadiamento, avaliação de resposta terapêutica. Então, na radiologia, basicamente para avaliar a anatomia desse paciente, a radiografia tem baixa sensibilidade na avaliação de metástases ósseas, a tomografia ela contribui principalmente na avaliação da cortical óssea e a ressonância magnética tem um papel fundamental na avaliação de comprometimento da medular, no caso de lesões na coluna, por exemplo. Já a medicina nuclear, a gente tem a cintilografia óssea e o PET-CT. A cintilografia óssea, a gente pode fazer o scan, que é a imagem do corpo inteiro, imagem planar, ou então o SPECT, que é uma imagem tomográfica da cintilografia, de uma determinada área da cintilografia, e o SPECT-CT, que é um exame híbrido, como o PET-CT, em que a gente tem a tomografia da cintilografia somado à tomografia. No PET-CT, a gente tem todos esses radiofármacos disponíveis, exceto a colina que, infelizmente, no Brasil a gente não tem acesso. Os demais a gente tem no Brasil. O fluoreto tem o seu valor principalmente na avaliação de doença óssea e o PSMA, além das metástases ósseas, ele permite também a avaliação de metástases viscerais. O Xofigo, ou Radium 223, ele vem numa apresentação na forma de solução injetável, e a meia-vida dele é de aproximadamente 11,4 dias, e ele é um radiofármaco classificado como um isótopo radioativo antineoplásico. Além disso, ele é um emissor alfa,
Então, na medicina nuclear, a gente trabalha com vários radionuclídeos, que tem vários tipos de apresentação, e o rádio, ele é uma partícula alfa. E aí vocês vão entender que o poder de ação dele é mais limitado ao campo onde ele vai agir mesmo. Ele tem uma baixa penetração. Então, uma folha de papel é capaz de bloquear esse tipo de partícula alfa. No câncer de próstata, a gente vai ter tantos fatores. As células cancerígenas do câncer de próstata, elas vão produzir tanto fator que vai estimular os osteoclastos a produzirem lesões líticas, como também fatores de crescimento que vai estimular a atividade dos osteoblastos na formação de um novo tecido, só que um tecido cancerígeno. E o rádio, ele mimetiza o cálcio, então ele vai se ligar aos cristais de hidroxiapatita que estão ali nessa nova matriz óssea que está sendo formado pelo tecido metastático. Então ele vai agir emitindo, né, a partícula alfa que vai promover a destruição do DNA dessas células e então a morte celular. Esse medicamento ele está indicado para pacientes com câncer de próstata avançado, resistente à castração, e que não respondem a um tratamento que reduz os hormônios masculinos. E é utilizado apenas quando a doença se estendeu aos ossos e está causando sintomas, como, por exemplo, dor. Então, só relembrando a definição de doença resistente à castração, é quando você observa progressão de doença, né, com elevação dos níveis do PSA ou achados de imagem, apesar desse paciente ter sido submetido a uma terapia de privação androgênica com adequada supressão dos níveis de testosterona. Então, todas as vezes que esse paciente for um candidato ao Xofigo, ou que o médico pensar que ele pode ser um candidato, a gente vai avaliar os níveis de PSA, testosterona e os exames de imagem. Então, o estudo Alcímpica foi o estudo que validou o uso do rádio 1223, né? Então, foi um estudo fase 3, randomizado, duplo cego, em que ele comparou a eficácia do Xofigo versus o grupo placebo. Então, no Alcímpica, os pacientes que foram elegíveis ao tratamento foram aqueles que tinham doença confirmada histologicamente, tinham 2 ou mais metástases ósseas sintomáticas, ou então que foram observadas na cintilografia óssea e que não tinham evidência de metástase visceral. Então, os exames que eles usaram para avaliar a metástase óssea foram a cintilografia óssea, ou o PET-CT com fluoreto, ou a ressonância magnética. E os pacientes tinham linfadenopatias de até 3 centímetros no maior eixo axial. Então, aqui só para exemplificar, que são imagens do mesmo paciente, aqui uma cintilografia óssea na projeção anterior, e que a gente observa algumas poucas lesões ósseas, né, quando comparado com a imagem do PET com o fluoreto, que a gente vê que, na verdade, os pacientes tinham um número muito maior de doença. Além disso, esses pacientes, eles tinham um PSA acima de 5, né, maior ou igual, e eles também tinham um ECOG aqui de 0 a 2. Isso aqui é bem importante, porque a gente tem observado que realmente o paciente que chega para a gente com pouco sintoma, ou assintomático, ele tem uma evolução muito diferente desse outro paciente que chega com sintoma e que fica até 50% do tempo no leito. Além disso, esses pacientes tinham uma expectativa de vida acima de 6 meses, né, porque o tratamento completo, ele dura um pouco mais que isso, e eles tinham também um adequado perfil hematológico, renal e de função hepática. Então, quando a gente olha, né, hoje, o arsenal que tem de tratamento para doença prostática, olhando para o quadro de pacientes resistentes à castração, a gente tem aí vários medicamentos que podem ser utilizados na doença metastática. E aí o rádio 1223, ele pode ser usado nesse contexto como droga de primeira, segunda, terceira ou quarta linha de tratamento. Pensando nisso, quando você tem todas essas drogas, é importante lembrar do rádio nos pacientes que têm sintomas.
Aqui, a janela de oportunidade é o mais importante, né? Então, a gente tem que saber identificar que paciente que vai se beneficiar com o uso do Xofigo, do rádio 1223. Então, são aqueles que têm metástases ósseas sintomáticas, né? Sem evidências de metástase visceral conhecidas. E aí, mais uma vez, sintomas leves, né? Porque o momento ideal é quando você identificou a progressão, identificou a doença óssea, mas esse paciente está assintomático ou está com um quadro leve. Geralmente, esses pacientes eles vão ter uma melhor performance durante o tratamento. Os pacientes que foram excluídos do estudo Alsímpica foram aqueles que foram expostos à quimioterapia nas 4 semanas previamente ao primeiro ciclo do tratamento, que tiveram exposição a tratamentos com radionuclides pela medicina nuclear 24 semanas antes, que receberam transfusão sanguínea nas 4 semanas anteriores, ou que tinham linfadenopatia maior que 3 centímetros, metástases viscerais ou evidência de compressão medular. Aqui são os endpoints do estudo Alsímpica, né? O primeiro foi a questão da sobrevida global, em que aqueles pacientes que foram submetidos ao tratamento com rádio evidenciaram, então, uma maior sobrevida global quando comparado ao grupo placebo. E o segundo endpoint foi a evidência do primeiro evento ósseo sintomático. Então, o rádio, ele retardou o aparecimento desse primeiro evento ósseo em comparação ao grupo placebo. Ainda falando sobre o estudo Alsímpica, né? Ele também evidenciou uma redução maior ou igual a 30% no valor total da fosfatase alcalina, o que também indica um melhor fator prognóstico para esses pacientes. Bom, aí depois do Alsímpica, nós tivemos então o estudo ERA 223, né? Em que foi um estudo também randomizado, duplo cego, fase 3, em que um grupo de pacientes foi submetido ao tratamento com rádio, fez 6 ciclos, um ciclo a cada 4 semanas, em combinação com a abiraterona, prednisona ou prednisolona, enquanto o outro grupo foi o grupo placebo, também exposto a prednisona ou prednisolona. E com esse estudo, eles observaram que os pacientes que se submeteram ao uso do rádio 1223, mais a abiraterona e a prednisona ou prednisolona, tiveram um aumento na incidência de fraturas quando comparado ao grupo placebo. Depois desse estudo, então, a Bayer publicou essa notificação, né, contraindicando, então, o uso concomitante da abiraterona mais prednisona ou prednisolona junto com o Xofigo. E aí, se no caso esse paciente está com esse tratamento, a gente deve suspender pelo menos 5 meia-vidas antes de iniciar a terapia com o Xofigo. Depois do estudo ERA 223, veio, então, o PICE-3, o EORTC, em que eles avaliaram a questão da incidência de fraturas, né, em que os pacientes num grupo foram submetidos ao enzalutamida, mais o rádio 223, com medicamentos de proteção óssea, e um grupo de pacientes também enza mais rádio 223 sem o uso do protetor ósseo. E houve um aumento significativo no número de fraturas nos pacientes que não receberam esse protetor ósseo. Então, aqui, só para exemplificar, os agentes de proteção óssea que eles usaram nesse estudo foi o ácido zoledrônico e o denosumab. Então, aqui a gente vê uma diferença significativa, né, com relação à incidência de fraturas. Nessa linha aqui, os pacientes que usaram enza mais rádio sem os protetores ósseos. E aqui, os pacientes que usaram enza e rádio mais o protetor ósseo. Na DIMEM, o paciente que é encaminhado para avaliação para o tratamento do rádio ou do Xofigo, todos vão passar por uma avaliação por um médico nuclear, e aí, de acordo com os critérios de Alsímpica, a gente vai ver se esse paciente, confirmar se esse paciente é candidato ou não ao tratamento. Então, é muito importante, a gente vai ter toda a avaliação laboratorial, de imagem, se esse paciente não tiver, nós vamos solicitar.
e a partir daí discutir com o médico oncologista. Quando esse paciente chega para a gente, ele não é só nosso, né? Como vocês viram, é super importante o acompanhamento multidisciplinar, então ele vai caminhar junto com a gente e o oncologista. A dose recomendada é de 50 quilobicquerel por quilograma de peso, e a injeção intravenosa ela é administrada a cada 4 semanas, totalizando 100 injeções. Aqui no Brasil, a gente tem um problema de logística, essa medicação ela vem da Noruega, então, às vezes, esse intervalo ele fica entre 4 e 6 semanas entre as injeções. E aí, uma vez que a gente avaliou esse paciente, ele está apto para o tratamento, aí que nós vamos encomendar a dose. E ela é administrada no serviço de medicina nuclear, e a partir do momento que o paciente recebe a primeira dose, nós temos o hábito de pedir a coleta dos exames de sangue semanalmente. E aí, esse paciente, ele sai da clínica com uma carta de orientação, orientando, então, o retorno com o oncologista 15 dias após a dose, inclusive com os exames de sangue que nós solicitamos. Então, como solicitar os exames, né? O que gera muita ansiedade é com relação aos exames de imagem. Então, de acordo com o consenso europeu, a gente vai fazer os exames de imagem, de radiologia, de medicina nuclear, na avaliação inicial e o ideal somente após o 6º ciclo, tá? Aí, nós podemos solicitar os exames de imagem a partir do 3º ciclo, se houver evidência ou você suspeitar que esse paciente está evoluindo mal clinicamente. Inclusive, o PSA também, que eu vou falar mais para frente. Então, aqui, por que a gente não vai pedir cintilografia óssea ou PET com fluoreto? Porque nesses pacientes, até 6 a 25% deles vão evoluir para esse fenômeno aqui, é o fenômeno flare. Aqui parece até, às vezes, confunde, às vezes, com uma cintilografia óssea normal, mas, na verdade, esse osso está totalmente comprometido. E aqui também a gente vê, obviamente, várias áreas de comprometimento ósseo, e que parece que simula uma piora, mas na verdade o radiofármaco ele vai acumular ali devido ao intenso turnover em consequência ao tratamento do rádio 1223. E aí, com relação ao PSA, por que a gente não vai pedir o PSA no segmento desses pacientes? Porque o Xofigo ele tem ação essencialmente óssea, né? Ele não atua nas vias produtoras do PSA. Então, a gente não utiliza ele para avaliar a eficácia do tratamento com Xofigo. É importante lembrar que não há, assim, biomarcadores validados efetivamente para monitorar a eficácia do Xofigo. A gente usa o LDH e o FA, a fosfatase alcalina, que pode auxiliar, né? Aqui a gente observa que há um aumento do risco de morte conforme ao aumento dos níveis de LDH. E também a gente observa aqui nesse outro estudo que há, sim, um aumento na sobrevida conforme há uma redução dos índices de LDH desses pacientes. As vias de eliminação, a principal via de eliminação do Xofigo vai ser a intestinal, depois a renal, e 7 dias após a injeção, até 76% do radiofármaco já foi eliminado. Toxicidade, o que a gente observa mais de efeito colateral? Redução de peso e falta de apetite, e aí com relação aos exames laboratoriais, principalmente alterações hematológicas, e aí eu diria que anemia, trombocitopenia e a neutropenia. Como interromper o tratamento, né? Então, de acordo com o consenso do câncer de próstata avançado, pelo menos 2 desses critérios tem que estar para a gente falar, não, agora é o momento de não continuarmos com o rádio 1223, que é a evidência de progressão de PSA após o 3º ciclo, progressão radiográfica após o 3º ciclo, então novas lesões em tomografia, ou na cintilografia, ou no PET com fluoreto, e aqui eu destaco a deterioração clínica, né, porque não é recomendado fazer esses exames aqui durante os ciclos, mas se você observar que esse paciente está evoluindo com uma deterioração, você deve solicitar, então, os exames para fazer uma reavaliação. Então, só para lembrar que o Xofigo, ele está no rol da ANS, tem cobertura obrigatória,
A gente tem, às vezes, algumas dificuldades com o convênio, mas quando o médico nuclear e o oncologista fazem um relatório bem detalhado, geralmente o tratamento é autorizado sem maiores problemas. Muito obrigada. Obrigado, Mayara, pela exposição, muito clara. Agora a gente vai dar continuidade, então, nesse momento a doutora Ana Luísa vai conversar com a gente um pouco sobre o uso de terapias com PSMA radiomarcado com lutécio 177 no câncer de próstata. Vocês estão me enxergando ou só a tela mesmo? Estamos te enxergando, sim. Tá Eu bom. te enxergo aqui numa parte de cima do computador. Eu não sei como é que está funcionando no celular. Porque eu tô no computador, mas tá um monte de coisa na tela, não consigo... Como é? Aí, agora foi. Boa noite a todos. Então, obrigada, Mayara, pela excelente apresentação. A minha apresentação hoje sobre a terapia com lutécio, com PSMA. Fico honrada por ter sido convidada para falar um pouquinho sobre esse tema que eu gosto tanto. E espero que consiga contribuir com algum conhecimento para vocês. Então, a parte inicial de abordagem do câncer de próstata resistente à castração, a Mayara já falou, então vou falar rapidamente e já entrar na terapia, tá? Como que passa o slide, gente? Foi. Então, atualmente a gente não tem nenhum consenso que fale exatamente qual é a sequência das terapias no câncer de próstata resistente à castração que a gente precisa usar. Então, o que a gente precisa mundialmente é uma terapia efetiva que melhore tanto a qualidade de vida desses pacientes em estágio terminal, quanto a melhoria desses sintomas. E lembrar sempre que esses pacientes que vão chegar para a gente para fazer a terapia radionuclídica é uma população idosa e geralmente são restritas a tratamentos muito agressivos. É onde a medicina nuclear entra com o teranóstico, que é esse tema tão atual em que a gente consegue usar a mesma molécula radiomarcada tanto para fazer o diagnóstico por imagem, e também marcando essa molécula com outro tipo de radiação, no caso do lutécio, um beta-emissor, a gente consegue tratar essas lesões que a gente viu pela imagem, tá? Então, o lutécio PSMA é indicado hoje no câncer de próstata resistente à castração metastático após falha da segunda linha de tratamento hormonal. Gente, estou com dificuldade de passar para frente. Ok. Bom, falando sobre o lutécio PSMA, é um emissor de partícula beta de curto alcance. Então, ele vai alcançar 1 a 2 milímetros. Isso quer dizer que ele vai entregar efetivamente a radiação à célula neoplásica, minimizando os danos aos tecidos normais adjacentes. Então, além disso, tem um rápido clearance plasmático, uma meia-vida de 6,7 dias. Para os que não são nucleares, a meia-vida é o tempo que a medicação, o radiofármaco, vai demorar para decair pela metade. O que é o PSMA puro? É uma glicoproteína transmembrana hiperexpressa no câncer de próstata. Em pacientes com câncer de próstata, geralmente ele é hiperexpresso de 100 a 1000 vezes. E 85 a 90% dos pacientes com câncer de próstata vão hiperexpressar o PSMA. Lembrando que quanto mais agressivo o câncer de próstata, mais expressão de PSMA a gente vai ter. Aqui é só um esquema ilustrativo para mostrar que os receptores de PSMA na membrana vão receber esse lutécio, PSMA, internalizar
ativando a endocitose para que esse lutécio PSMA cause os efeitos tumoricidas e cause a morte celular dentro da célula maligna. E aqui esse slide para exemplificar se todos os pacientes que têm o câncer de próstata resistente à castração metastático podem receber o lutécio e terem um tratamento efetivo? Não. A gente tem que saber selecionar esses pacientes para a terapia, para que essa terapia seja o mais efetivo possível, tá? Então, para que a gente consiga escolher esses pacientes, a gente precisa ter um PET-CT com PSMA comprovando doença metastática e mais, além de doença metastática, expressando PSMA, essa expressão tem que ser alta, tá? Alguns artigos falam com um SUV maior do que 15. E a gente sempre tem que lembrar que o tumor de próstata é muito heterogêneo. Então, principalmente na doença avançada, pode ter áreas bem diferenciadas, áreas mal diferenciadas, além da transferenciação neuroendócrina do tumor, que reduz a expressão de PSMA. Então, é muito interessante que quando o paciente seja selecionado ou tenha uma indicação para fazer uma terapia com o lutécio PSMA, a gente faça tanto um PET-CT com PSMA e um PET-CT com FDG para analisar se as áreas são concordantes ou discordantes, que eu vou mostrar mais à frente. E a gente precisa sempre lembrar que 10% dos pacientes não vão expressar PSMA, tá? Aqui eu trouxe uma imagem mostrando os pacientes que são elegíveis e provavelmente terão uma boa resposta ao tratamento, tá? Nessa primeira imagem, a gente vê a imagem 3D do MIP, do PET-PSMA, mostrando múltiplas metástases ósseas que são concordantes à imagem do MIP no PET com FDG. Esse paciente provavelmente vai ter uma boa resposta ao lutécio PSMA, tá? Esse outro paciente aqui no PET-CT com PSMA tem múltiplas metástases que expressam PSMA e no FDG a gente não vê nenhuma lesão. Também esse paciente é um bom candidato à terapia. Aqui eu trouxe exemplo de pacientes que não seriam elegíveis para o tratamento, tá? Nesse primeiro caso, a gente vê que o paciente tem lesões metastáticas que expressam minimamente PSMA. E aqui no FDG, esse paciente, a gente vê claramente múltiplas lesões metastáticas que expressam mais FDG do que PSMA. Então, esse paciente não vai ser um bom respondedor ao lutécio, tá? Mesma coisa nesse outro paciente aqui, a gente vê várias lesões metastáticas que expressam PSMA e várias lesões metastáticas que expressam FDG, que concentram FDG, mais discordantes das lesões do PSMA, tá? Então, esse é outro paciente que também não seria um bom respondedor. Aqui, esse outro artigo que eu trouxe para mostrar o quão importante é que a gente faça um PET-CT com PSMA, mesmo quando a terapia indicada seja o Xofigo. Se o paciente tem metástases exclusivamente ósseas, uma cintilografia, uma tomografia de tórax, abdômen normal, teoricamente ele pode estar indicado aí para fazer a terapia com o Xofigo. Mas esse paciente aqui, por exemplo, a imagem anterior e posterior de uma cintilografia óssea com algumas lesões ósseas. Foi indicado para terapia com Xofigo, mas antes fez um PET-CT com PSMA, que claramente mostra um acometimento multimetastático e também acometimento visceral, o que contraindica o tratamento com o Xofigo ou Radium 223. Então, aqui é um fluxograma desse arquivo mostrando que pensou na terapia com o Xofigo, importante sempre ter um PET-PSMA e uma cintilografia óssea, tá? Ou um PET fluoreto. Se esse paciente tiver, além de lesões ósseas, lesões viscerais, não é indicada a terapia com o Xofigo, e sim é importante contatar o urologista ou oncologista para ver se é possível
fazer uma terapia junto com alguma outra terapia combinada, tá? Do Xofigo, ou pensar na terapia com o lutécio. Aqui eu trouxe esse estudo com 14 pacientes, mostrando que os pacientes que tinham um SUV nas lesões do PET-CT com PSMA menor do que 15, não tiveram uma resposta do PSA adequada. E o que a gente considera uma resposta do PSA é uma queda de maior ou igual a 50% do PSA. E os pacientes que tinham um SUV maior do que 15 no PET-CT com o PSMA tiveram uma melhor resposta, uma melhor queda desse PSA sérico. Não está indo para frente. Bom, na avaliação pré-tratamento que a gente faz na clínica de medicina nuclear, o colega oncologista, o urologista, vai encaminhar para a gente o paciente, e se ele já tiver um PET-CT com PSMA excelente, a gente pode até pedir para que o colega peça um PET-FDG, mas sempre a gente tem que avaliar a reserva medular desse paciente, porque geralmente é um paciente que chega já pós múltiplos tratamentos e às vezes não tem uma reserva medular adequada, função hepática, função renal. É importante que a gente faça um estudo renal dinâmico para descartar a obstrução, porque o lutécio e PSMA, o órgão crítico que vai receber mais radiação são os rins, tá? Então é importante que esse paciente, a gente acompanhe de perto essa função renal do paciente. Além de tudo, o PSA sérico, que vai funcionar como um marcador tumoral e como um parâmetro de resposta ao tratamento com lutécio e PSMA, diferentemente do que acontece no Xofigo, além da fosfatase alcalina e do DHL. Bom, aqui falando um pouquinho para os médicos nucleares, o que a gente tem de experiência lá na clínica, tá? A gente faz a dose empírica mesmo, que são os 200 mg de lutécio PSMA, uma medicação antiemética e protetora gástrica antes da administração, e o regime dessa administração, a gente varia de 4 a 6 doses, tá? Com no mínimo 6 semanas de intervalo entre uma e outra, normalmente entre 8 a 10 semanas, de acordo aí com a performance clínica de cada paciente, com a reserva medular de cada paciente. A injeção, a gente faz uma injeção lenta em um volume de 5 ml de soro fisiológico, mas também na literatura tem serviços que fazem com bomba de infusão, e é muito importante que o paciente seja hidratado antes e depois da infusão, tá? Seja com soro fisiológico ou que o paciente se hidrate mesmo com água, para que haja a eliminação do radioisótopo em sítios que a gente não quer que concentre. Sobre a análise pós-dose desse paciente, geralmente ele vai entrar às 7 ou 8 da manhã e sair no final da tarde, tá? Então, de hora em hora, a gente vai medir a exposição da radiação desse paciente com o Geiger, para que esse paciente vá embora do serviço nos níveis adequados de exposição. A PCI pós-dose, que é a imagem que a gente faz após esse tratamento, pode ser feita 4, 24 e 48 horas após o tratamento. A gente, na DIMEM, em São Paulo, decidiu fazer com 4 horas, porque geralmente o paciente é debilitado e a imagem ficou boa, e daí ele não precisa voltar no serviço outro dia. O acompanhamento de imagem com PET-CT com o PSMA não é necessário, tá? Porque a gente vai acompanhar esse paciente tanto com a PCI pós-dose, quanto com os parâmetros hematológicos e com a performance clínica do paciente, mas ela pode ser feita após a segunda dose. Aqui eu trouxe um dos estudos mais conhecidos de lutécio PSMA, pelo Michael Hoffman, da Austrália, que é um estudo fase 2, mostrando a resposta do PSA ao lutécio. Então, que a maioria dos pacientes teve uma resposta, uma queda maior ou igual a 50%
do PSA sérico. Então, 57% tiveram esse declínio maior ou igual a 50%, 29 dos 30 pacientes do estudo tiveram qualquer queda de PSA, tá? 82% tiveram resposta à imagem em doença mensurável e a toxicidade se baseou em boca seca grau 1, porque fisiologicamente o PSMA vai se concentrar bastante em glândulas salivares, tá? Glândulas lacrimais. Olho seco, trombocitopenia grau 3 e 4, a gente teve em 27% nesse estudo, sendo que 13% apenas estavam diretamente relacionados ao lutécio, o restante estavam relacionados aos tratamentos prévios. Anemia em 13% dos pacientes e neutropenia em 7%. Lembrar que nesse estudo não houve efeitos renais tóxicos, que é o mais temido, tá? Então, aqui é uma tabela resumindo os eventos adversos, a toxicidade, e a gente consegue ver que a boca seca e a fadiga foram os eventos mais frequentes, tá? Mas, mesmo assim, não teve nenhum sintoma grau 3 e grau 4. Então, nesse estudo, a dor óssea melhorou em todos os pacientes que referiam dor. A sobrevida livre de progressão média foi de 7,6 meses em 27 pacientes, e para os pacientes que tiveram queda do PSA maior do que 50%, 9,9 meses, e a sobrevida global média, 13,5 meses. Aqui eu trouxe essa imagem emblemática, que foi a imagem do ano no Congresso Americano, no SNM, o ano passado, mostrando os pacientes, aqui são 8 pacientes, a imagem MIP 3D, mostrando tudo que está em vermelho é doença, antes do tratamento com lutécio PSMA e após o tratamento, 3 meses após o tratamento com lutécio PSMA. E o que a gente pode ver é que a doença em vermelho no pós-tratamento já quase é inexistente. Também aqui embaixo a gente consegue ver o parâmetro de PSA caindo absurdamente. Esse estudo mais novo que está ocorrendo ainda, que é o TheraP, estudo randomizado fase 2, na ASCO desse ano já trouxeram algumas notícias desse estudo, que está sendo feito com o tratamento comparando o uso do cabazitaxel com o lutécio PSMA. Então, o cabazitaxel em 20 miligramas a cada 3 semanas e o lutécio PSMA 6 semanas por no máximo 6 ciclos. Os pacientes selecionados para esse estudo já receberam tratamento com docetaxel, estão com PSA em ascensão e têm um PET PSMA positivo e um PET FDG sem discordância nas lesões. Aqui mostrando o fluxograma desse estudo, que foram selecionados 291 pacientes, mas 91 foram excluídos pela baixa expressão de PSMA no PET-PSMA ou discordância de lesões no FDG e PSMA, e foram randomizados, então, 200 pacientes, sendo que, ao final, 98 foram tratados com lutécio PSMA e 85 com cabazitaxel. Tá? Sobre os endpoints desse estudo, o endpoint primário era a resposta do PSA, que é, como eu disse, já definida, redução de maior ou igual a 50% do PSA basal, e os endpoints secundários, que é a sobrevida livre de progressão de PSA e os efeitos adversos. Esses outros parâmetros, outros endpoints, ainda não foram analisados. Então, o endpoint primário, que é a resposta do PSA maior ou igual a 50%, nitidamente a gente vê uma melhor resposta, que teve queda maior ou igual a 50% do PSA sérico em 66% dos pacientes que receberam o lutécio PSMA, enquanto que houve queda de maior ou igual a 50% do PSA em 37% apenas dos pacientes que receberam cabazitaxel. Além disso, a sobrevida livre de doença de aumento do PSA, os pacientes que receberam o lutécio PSMA tiveram aí um maior ganho. Aqui é um outro estudo alemão multicêntrico mostrando que
de 145 pacientes selecionados de 12 centros, a taxa de resposta bioquímica global foi 45% após todos os ciclos de lutécio PSMA. E 40% dos pacientes já responderam ao PSA após o primeiro ciclo. Tá? Aqui um quadro mostrando os principais efeitos adversos, que foram a anemia, a fadiga, algum aumento de TGO, TGP, xerostomia, lembrando que nenhum foi grau 3 e grau 4, já a anemia, 10% tiveram anemia grau 3 e grau 4, e a insuficiência renal em 12% dos pacientes em todos os graus, sendo que 0% eram grau 3 e grau 4. Tá? Concluindo, então, o lutécio PSMA é um tratamento seguro e efetivo, com baixa ou mínima toxicidade em pacientes metastáticos resistentes à castração, e é uma opção para os pacientes que não toleram, por exemplo, docetaxel ou que têm envolvimento difuso da medula óssea. O PET-CT com o PET-CT PSMA-E e o PET-CT FDG podem ser preditores da resposta ao lutécio PSMA. Já foi demonstrado queda do PSA, aumento de sobrevida global e sobrevida livre de doença com o tratamento com lutécio PSMA. E agora eu trouxe alguns casinhos rapidamente só para mostrar para vocês, espero não me alongar muito, tá? Lá da nossa experiência. Esse caso foi um paciente que está em tratamento com lutécio PSMA em São José dos Campos, na nossa unidade da DIMEM de lá. Gentilmente foi cedido pela doutora Daniela, que é médica nuclear lá, e pelo doutor Henrique, que é oncologista em São José dos Campos. É um paciente de 60 anos que fez prostatectomia radical em 2014, tinha um adenocarcinoma Gleason 9, fez radioterapia e hormonioterapia adjuvante por 2 anos e recidivou em março de 2017, fez novamente hormonioterapia e 2 linhas de quimioterapia. Esse paciente já fez vários PET-CTs com PSMAs e mantinha as mesmas lesões, tá? Então, ele tinha algumas lesões ósseas, aqui a gente vê essa área focal em vértebra, arco costal, e alguns implantes peritoneais e linfonodos, mas ele tinha essa lesão que era uma linfonodomegalia no hilo esquerdo, grande, e que concentrava bastante PSMA, mesmo com níveis de PSA não tão altos, tá? Nesse ano, em março, ele tinha 0,027 de PSA, mas em um mês, esse PSA dobrou para 0,054, foi quando discutiram a possibilidade de entrar com o lutécio PSMA para ele. E aqui eu trouxe a imagem que ele tinha metástase óssea, aqui a imagem corte axial da tomografia, a fusão, o PET e a imagem 3D. Aqui só a fusão do PET-PSMA, mostrando essa linfonodomegalia hilar, alguns implantes peritoneais. E aqui mostrando a excelente resposta que esse paciente teve pelas PCIs pós-dose, tá? Essa é a PCI pós-dose após a primeira dose de lutécio PSMA, que a gente vê essa concentração acentuada aqui no hemitórax esquerdo, que corresponde à linfonodomegalia hilar. E após uma dose de lutécio PSMA, essa é a outra PCI pós-dose, a gente enxerga que essa área já diminuiu bastante, esse linfonodo hilar, e também passa a expressar muito menos PSMA. E de 0,054, o PSA dele caiu para níveis menores do que 0,003. Aqui esse outro paciente masculino de 79 anos, que fez prostatectomia radical em 2014, tinha um Gleason 10, então muito alto risco, fez uma radioterapia adjuvante em 2014, bloqueio hormonal e quimioterapia sem controle da doença. Na época, em dezembro de 2018, ele tinha um PSA de 18,56. Foi feito em abril esse PET-CT com PSMA nesse paciente que demonstrava apenas lesões ósseas exclusivas, tá? Tinha algumas áreas duvidosas, como os nódulos pleurais, que expressavam um pouquinho, uma consolidação pulmonar, mas foi optado para esse paciente uma terapia com rádio 1223. Antes
antes da terapia, foi coletado novamente o PSA e tinha subido de 18 para 263, tá? Então, foi solicitado novamente um PET-CT com PSMA no dia anterior à dose de Xofigo, de rádio 1223. E essa era a imagem do paciente, com múltiplas metástases ósseas, um acometimento extenso, tá? E, além disso, aqui a imagem comparando o PET de abril e o PET de junho, tá? Com 2 meses aí de diferença, a evolução desse paciente. E as múltiplas metástases ósseas. Além disso, tinha nódulos pleurais que expressavam PSMA e aumentaram a expressão. Essa consolidação pulmonar que aumentou de abril para junho. Outro nódulo pleural e também nódulo peritoneal. Então, foi indicado para esse paciente uma terapia com lutécio PSMA. A primeira dose ele fez em junho do ano passado. E aqui, só para exemplificar, esse é o PET-CT com PSMA, essa é a PCI pós-dose, que mostrou que esse paciente concentrou bem nas lesões, principalmente nessa lesão aqui vertebral, mas, infelizmente, esse paciente não conseguiu completar todos os ciclos com a gente, veio a falecer, mas esse caso é ilustrativo só para mostrar que o PET-CT com PSMA, antes do tratamento, é muito importante para definir o nosso norte, se a gente deve ir para terapia com Xofigo ou terapia com lutécio. Era isso que eu queria mostrar para vocês, estou à disposição para alguma pergunta. Obrigado, Ana. Acho que a apresentação foi muito clara, muito abrangente nos aspectos da terapia com lutécio 177 PSMA. Por enquanto, no chat a gente ainda não tem nenhuma pergunta e eu vou começar então fazendo uma pergunta para a doutora Mayara. Eu queria saber, Mayara, se é muito comum os pacientes durante a terapia com Xofigo ficarem ansiosos e pedirem para, de alguma forma, ter alguma resposta, se puderem saber se estão respondendo ou não ao tratamento, e eu queria saber como que você tem lidado com esses pacientes. Então, ele está com o microfone ligado. Eu vou pedir para o pessoal desligar o microfone. Acho que agora sim. Os pacientes, eles chegam muito ansiosos com relação ao exame de sangue, ao PSA, né? Porque até então, todo o tratamento dele era muito vinculado aos valores de PSA. E aí, quando ele chega para avaliação para o Xofigo, ele fica com um PSA na cabeça, eu tenho que coletar esse exame. A gente explica para o paciente, né, que o PSA não tem ligação, porque o Xofigo ele não vai atuar nas vias de produção do PSA. E aí a gente pede os exames de sangue e explica para o paciente quais são os exames que vão ser importantes para acompanhar no tratamento dele. Então a gente pede esses exames, ele fez a dose, uma semana depois ele vai coletar, aqui a gente pede a coleta semanalmente até a próxima dose. Então, do perfil hematológico, hepático, renal e a fosfatase alcalina e o DHL, ou LDH, que são aí os biomarcadores que poderão contribuir na nossa avaliação para ver se esse paciente está indo bem ou está indo mal. E, obviamente, um acompanhamento muito próximo clinicamente do paciente. Então, ele fez a dose, com 15 dias ele vai retornar conosco, né, com a medicina nuclear, e a gente também encaminha ele para o oncologista. Geralmente, quando tem esse acompanhamento mais próximo, eles ficam mais tranquilos, mas a questão do PSA é uma coisa que toda consulta a gente tem que estar falando que não vai ter importância no segmento do Xofigo, mas é difícil. Legal, Mayara. E conta um pouquinho também com que frequência a gente está vendo esses tratamentos com Xofigo.
Aqui em São Paulo, quase toda semana, né, a gente tem paciente fazendo terapia com chofigo. Eu acho que a questão aqui é de realmente o oncologista acreditar que essa terapia pode ser usada como primeira linha nos pacientes com câncer de próstata metastáticos resistente à castração, porque a maioria, infelizmente, tem chegado num quadro mais avançado de sintoma. Então, quando a gente chega para a gente um paciente assintomático ou que ele toma de vez em quando um paracetamol, a performance dele é ótima. Ele consegue completar os 6 ciclos de tratamento. Quando esse paciente chega para a gente já com uma lista de analgésicos, aí já preocupa. A gente sabe que ele não vai ter uma performance tão boa. Provavelmente ele vai apresentar ali a maioria dos efeitos colaterais, diarreia, vômito, anemia, e aí é um pouco mais preocupante. Mas eu acho que cabe a nós também da medicina nuclear de ter esse contato mais próximo com a oncologia e falar, olha, é seguro, vamos usar o chofigo e o paciente é nosso, né? Ele não vai ficar com a medicina nuclear, ele é do médico nuclear e é do oncologista e começar a usar mais o chofigo como primeira linha de tratamento no câncer de próstata resistente à castração com metástase óssea. Obrigado, Mayara. Agora a gente tem uma pergunta aqui do Dr. Rafael Midlege, nosso colega de Sergipe, Aracaju. Um grande abraço, Rafael. Obrigado por prestigiar a nossa live. E a pergunta dele eu vou direcionar para a doutora Ana Luísa, e com quanto tempo depois da terapia com lutécio PSMA você recomendaria dosar o PSA e fazer um novo PET com PSMA? Oi, Rafael. Geralmente a dosagem de PSA a gente faz uma semana após o tratamento e um novo PET PSMA não é recomendado geralmente entre as doses, tá? Tem alguma literatura falando sobre após a segunda dose de tratamento, mas geralmente o acompanhamento desse paciente é feito pela imagem de PCI pós-dose, pelos parâmetros hematológicos, incluindo o PSA, e pelo status clínico do paciente. Perfeito, Ana. A gente tem também mais uma pergunta para você, da doutora Paloma Luna. Ela quer saber, o paciente permanece quanto tempo na clínica depois da infusão? E como que está a disponibilidade do radiofármaco nesse período que a gente está passando dessa pandemia? Tá certo. Então, Paloma, obrigada pela pergunta. O paciente vai permanecer na clínica até o tempo que a exposição dele tiver menor ou igual a 0,03 milisievert por hora. Então, a gente faz o máximo para hidratar esse paciente com soro, que o paciente tome bastante água e vai medir essa exposição do paciente de hora em hora, mas geralmente ele entra umas 7, 8 da manhã e sai 3, 4 da tarde. A disponibilidade do radiofármaco nesse período de pandemia, a gente não teve nenhum paciente nesse período, mas pela RPH a gente faz a solicitação e está correndo tudo normalmente, aparentemente. Obrigado, Ana. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que cabe tanto para a Mayara responder quanto para a Ana. Gostaria da opinião das duas. Feita pela doutora Sânia Dragozovac, de Campinas, nossa colega da DIMEM. Na opinião de vocês duas, o lutécio PSMA vai substituir o chofigo? Quer falar, Mayara? Isso, eu acho legal que vocês duas respondam. Pode começar você, Ana. Tá bom, eu acho que não.
que o PSMA não vai substituir o Xofigo, porque o Xofigo tem as suas indicações próprias, que é metástase exclusivamente óssea, e no caso dos pacientes que têm metástase exclusivamente ósseas com expressão baixa de PSMA, por exemplo, e poucas lesões ósseas, esse paciente seria mais indicado para fazer uma terapia com Xofigo. Já o paciente que tem, por exemplo, múltiplas metástases ósseas e um acometimento medular difuso, já é indicado para terapia com lutécio. Então, acho que os dois aí podem se ajudar e se complementar. Mayara? Eu concordo com tudo que a Ana Luísa falou. Eu acho que cada um tem o seu papel. E acho que cada um também tem o seu custo versus benefício. Eu acho que a questão agora é realmente definir qual é o melhor momento para entrar com cada medicação. Eu acho que um não vai substituir o outro também. Perfeito, Mayara. Agora a gente tem uma pergunta, eu vou direcionar essa para a Ana, da doutora Marcela Carvalho, que é o paciente completou 6 ciclos de tratamento com lutécio. Está com boa resposta, mas não está com a resposta completa. Esses pacientes que completaram 6 ciclos, estavam com resposta completa, mas não chegaram a atingir resposta completa, você continuaria o tratamento off-label? Interromperia? O que você acha, Ana? Olha, Marcela, eu acho que se o paciente já teve uma boa resposta, já é uma excelente resposta, né? Mas, assim, não tem nada em literatura que fale para continuar esse tratamento. Mas eu não acho também que há alguma coisa que contraindique a gente continuar esse tratamento off-label. Se o paciente tem um bom status, uma boa reserva hematológica, acho que a gente poderia tentar. Eu infelizmente, não tenho nenhuma experiência nesse cunho, talvez o Dr. George alguma experiência, mas eu acho que poderia tentar sim. Quando a gente pensa em terapias com Xofigo, quanto terapias com lutécio PSMA, a gente seguia muito pelo desenho dos estudos, e os desenhos, em geral, estão direcionados para 6 aplicações ou 4. A gente vê alguma coisa variando entre 4 e 8 aplicações, e tem vários pacientes que apresentam uma resposta assim, muito considerável, mas que não atingem resposta completa, seja bioquímica, anatômica. E a gente tem visto saírem algumas publicações sobre reexposição. A droga que ele previamente tinha sido exposto. O que eu acho que a gente sempre tem que considerar nesses casos de reexposição é principalmente se o benefício que o paciente teve foi realmente muito considerável e se a toxicidade do tratamento foi tolerável e principalmente se ela foi transitória. Os pacientes que tiveram uma resposta muito significativa e uma toxicidade muito transitória, eu acho que podem sim se beneficiar eventualmente de uma reexposição a um tratamento desses. Já os pacientes que de alguma forma apresentam algum tipo de sequela permanente da toxicidade, aí eu acho que pode ser um pouco mais complicado a gente fazer essa reexposição. Essa é a minha impressão pessoal. O Ricardo Quartim Fonseca também perguntou se os convênios estão autorizando esses tratamentos. O Xofigo, a nossa experiência é que sim, desde que um relatório bem feito pelo oncologista e médico nuclear sejam preenchidos. Já os tratamentos com lutécio PSMA, a gente tem feito basicamente pacientes particulares.
Agora, Dr. Wagner Bolzan tem uma pergunta, né? Se a gente considera importante dosimetria no acompanhamento do paciente submetido ao tratamento com o lutécio 177 PSMA. Ana, quer comentar alguma coisinha nesse assunto? Prefiro que você comente. Tranquilo, tranquilo. Então, assim, Wagner, minha experiência pessoal com dosimetria, eu sei que alguns colegas acompanham um pouco das publicações que eu faço e eu pude participar de alguma coisa, né, considerar a endosimetria para hipertiroidismo e para câncer de tireoide. E a minha experiência pessoal é que dosimetria não é trivial. A gente vê se falar muito, tem alguns grupos bem estabelecidos. No Brasil, algumas pessoas tentando trabalhar com isso. A gente, na Universidade de São Paulo, já tem uma experiência com isso aí há mais de 10 anos. O Gustavo Gomes, em Brasília. No Rio de Janeiro, o Cláudio Tinoco, através do físico Tadeu Cubo, estava tentando fazer alguma coisa. Só que dosimetria, em geral, necessita que você tenha, para ter alguma precisão e poder correlacionar, né? Então, uma estimativa dosimétrica, seja com efeito tóxico quanto com efeito de resposta tumoral, você precisa traçar muito bem uma curva de atividade no tempo. Isso demanda múltiplas imagens, múltiplas vindas do paciente na clínica. São aquisições, em geral, mais longas, porque você tem que ter fonte pontual sendo adquirida concomitantemente para fazer justamente a extrapolação da atividade acumulada ao longo do tempo. Então, assim, eu acho que a implementação de dosimetria em larga escala hoje ainda é muito complexo. Eu acho que nos pacientes que estão apresentando boa resposta, mas que estão tendo algum tipo de toxicidade de mais complexo de manejo, aí eu acho que vale a pena, sim, nesses pacientes, a gente fazer o estudo dosimétrico. Agora, em todo paciente, eu não faria, não. Agora a gente tem a pergunta do Dr. André Oliveira. Qual a opinião de vocês sobre o Xofigo em pacientes com ACP metastático para o esqueleto sensível à castração? Mayara, quer fazer alguns comentários nesse sentido? Tem alguns estudos com N pequeno, né, associando aí as terapias nos pacientes sensíveis à castração mais ao Xofigo, e aparentemente teve sim algum benefício, principalmente em pacientes com metástase óssea e com sintoma de dor. Mas ainda esses estudos ainda com N muito pequeno, mas me parece que sim, que tem algum benefício. E acho que a gente pode, então, ir para a última pergunta da doutora Dilma, nossa colega médica nuclear da DIMEM de Campinas. Mayara, você considera importante realizar o PET-PSMA antes de definir se o paciente é elegível para Xofigo? Estou direcionando para você porque a Ana já comentou sobre isso na aula dela, então eu já sei qual que é a opinião. Acho que para a gente a opinião da Ana já está clara. Não, concordo com tudo que a Ana Luísa já falou, né? É fundamental fazer o PET-CT com um PSMA, justamente para a gente avaliar se esse paciente não tem metástase visceral, que aí realmente a gente exclui ele como um candidato ao tratamento com Xofigo. Então, acho importante
tanto a cintilografia óssea ou o PET com fluoreto, para a gente ver essas metástases ósseas, e o PET com PSMA, para excluir se não tem metástase visceral. Eu vou aproveitar também, passar um pouco da minha experiência pessoal Eu acho assim, é muito interessante. Se a gente pudesse ter em todos, eu gostaria de ter. A verdade é que a gente sabe que não é todo convênio que tem liberado o PET com PSMA, e o que eu penso é o seguinte, na impossibilidade, se o convênio dificultar ou não liberar, eu não deixaria de fazer o tratamento com o Xofigo só porque eu não consegui fazer o PET-PSMA antes. Mas se eu tiver oportunidade de fazer, eu acho que é interessante, sim. Eu acho que a gente vai chegando aqui no horário final da apresentação. Gostaria de deixar agora um espaço para as considerações finais da doutora Ana Luísa. Oi, muito obrigada a todos pela atenção, muito obrigada a todos pelas perguntas, que foram muito boas também. Queria me colocar à disposição para qualquer troca de experiência que a gente possa ter, qualquer dúvida. Meu e-mail está no final da aula também, analuisa.campos@dmen.com.br. Colega, oncologista, urologista também que precisar de qualquer auxílio na medicina nuclear, tanto diagnóstica quanto terapêutica, e outros colegas nucleares, nós todos aqui da equipe estamos à disposição. Obrigado, Ana. Maiara, algumas considerações finais? Quero agradecer a Dimen, agradecer o Jorge e a Ana Luísa pela companhia e pela atenção de todos vocês. Muito obrigada pela participação. E também me coloco à disposição para troca de experiências e conhecimento. Obrigada. Então, obrigado a todos que puderam prestigiar mais essa live. Acredito que em breve teremos mais algumas lives de assuntos relevantes. Jorge, boa noite a lembrar todos. que a live vai estar salva também. Isso, boa, Ana. Lembrar a todos que a live vai estar salva no canal no YouTube da Dimen. Quem quiser assistir novamente ou recomendar para algum colega ou conhecido, por favor. E, de novo, obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.